Olá pessoal, vamos dar início à videoaula 1 do capítulo 6 da disciplina de transformadores elétricos do curso de graduação em Engenharia Elétrica da FSJ, ministrado por mim, professor Wesley Pérez. Esse capítulo, que é o último capítulo da nossa disciplina, ele vai tratar sobre sistemas por unidade, tá? É um capítulo importante porque ele vai trazer para nós importantes simplificações na solução de circuitos elétricos trifásicos e monofásicos na presença de transformadores. Capítulo anterior, capítulo 5, a gente aprendeu a resolver os circuitos elétricos com transformadores trifásicos, tá? E a gente viu que o esforço era muito grande e exigia de nós grande atenção para não errar. O sistema PU, ele traz algumas simplificações que tornam esse trabalho menos árduo, tá? E isso é o objetivo dessa primeira aula, onde a gente vai introduzir as vantagens do sistema PU e os principais conceitos que a gente vai levar aí para todo o capítulo. No sistema PU, cada grandeza ela é expressa em função de um valor base, tá? Por exemplo, se eu defino que a tensão base, Vamos colocar aqui, que a tensão base ela é 100 volts e a tensão real, que eu vou simplesmente chamar de V, é 120, 110 volts, tá? Como que eu calculo aqui? Vamos chamar de VR, valor real. Como que a gente calcula a tensão em PU? Ela vai ser a tensão real sobre a tensão base, ou seja, tensão real 110, tensão base 100. Quanto que é a tensão em PU? 1,1 PU. Esse é o valor, tá? Que a gente calcula. Bem, daqui a pouco eu vou voltar sobre essas questões de PU, tá? Mas como que a gente define, os valores por unidade de grandeza elétrica, A gente tem várias grandezas, tá? Num sistema elétrico, num circuito elétrico. São elas corrente, tensão, potência, impedância, são as 4 aí principais. Mas a gente também tem ângulo de fase, a gente tem tempo, eu colocaria aqui também frequência, tá? Por exemplo, a frequência em hertz, Poderia ser radianos por segundo também, se for frequência angular, tá? Mas, em geral, para essas daqui, a gente não define um valor base, tá? Não nesse estágio do curso de vocês, mas lá em alguns estudos de estabilidade, por exemplo, faz sentido definir valor base para frequência, tá? Mas aqui não, onde a gente está resolvendo, somente circuitos em CA, em corrente contínua, em regime permanente, a gente vai trabalhar basicamente com 4 valores base: corrente, tensão, potência, impedância. Potência aqui você chama ela S, É o S. Porque ela é volt-ampere, tá? Não é watt ou volt-ampere reativo, É potência aparente. Bem, desculpa. Em geral, a gente amarra 2 valores base e a partir desses 2 valores, a gente calcula os demais. Por exemplo, a gente amarra tensão e potência e a partir da tensão e da potência, calcula a corrente e a impedância. Então, aqui eu estou falando de amarrar a tensão base e a potência base e calcular
a corrente base e a impedância Z base em determinado circuito. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, talvez ela apareça lá para frente, que quando eu expresso, né, a minha potência como P mais JQ, né, eu basicamente posso aqui dividir ela por um valor base de potência aparente, fica assim, ó, P sobre S base mais JQ sobre S base. A potência base é única para todo o sistema, para toda, né? E não faz sentido eu definir qual que é a potência base ativa, reativa. Não, a potência base é uma potência em VA, volt-ampere, que ela, tá, serve para calcular os valores em PU. Bem, essa é uma rápida introdução, mas para que a gente utiliza o sistema PU? Tá? Para que isso serve? É a primeira pergunta que você tem que fazer quando você vai estudar qualquer coisa. Primeiro, a gente vai ver, né, ao longo do capítulo os cálculos. Isso vai te dar lá uma prova de que as coisas ficam mais fáceis. Mas já te adianto como motivação, existe uma simplificação imensa nos cálculos. Tá? E em circuitos com transformadores, principalmente trifásicos, é facilitada, né? Muito facilitada em relação ao capítulo anterior. Em circuitos com transformadores monofásicos, é muito facilitada em relação aos capítulos anteriores. Não vai existir aqui a necessidade de ficar fazendo reflexão de impedância para o primário e secundário. A gente, definindo todos os valores bases de forma correta, a gente vai conseguir simplesmente eliminar o transformador do circuito, tá? Além disso, né, além dessas simplificações de cálculo, eu traria, né, como vantagem que os valores PU dos equipamentos, gerador, motor, transformador, eles são fornecidos na placa em PU. Então, a impedância do transformador, ela vai ser um determinado valor em PU, por exemplo, 0,1 PU, tá? E enquanto o X lá do transformador varia de uma forma muito grande, numa faixa muito ampla em seus valores em ohms, em PU ela vai variar numa faixa muito estreita, tá? Independente aí do tamanho do transformador, tá certo? Eu ainda traria como vantagem a análise de sistemas elétricos. A gente fez isso daqui no início do curso, no início dessa videoaula, onde eu calculei lá para você que a tensão em PU lá, ela era 1,1 PU. Existem documentos que padronizam, né, a operação de sistemas elétricos, né, o funcionamento, e lá vai estar para nós assim, ó, a tensão máxima de operação do sistema, ela é 1,1 PU. A tensão mínima da operação do sistema, ela é 0,9 PU, isso em regime permanente, dependendo do nível de tensão, tá? Mas isso mostra para a gente que o valor em PU, ele simplesmente traz uma noção de grandeza mais fácil. 0,9 a 1,1 PU, pronto. Eu não preciso te falar que a linha é de 750 kV, 380 kV, né? Depende aí, né? Tem que olhar lá o mapa do sistema brasileiro para pegar direitinho as tensões, né? Mas aqui a gente esquece o kV e faça a analisar em base de PU, tá certo? Então, simplifica os cálculos, os valores dos equipamentos em PU e as normas aí são dadas em PU de tensão, por exemplo, tá? Bem, então a gente já viu que a gente amarra o S base e o V base e a partir deles calcula quem? O Z base e o I base. A gente vai começar a analisar aqui circuitos monofásicos, tá? Depois a gente vai estudar circuitos trifásicos. Num circuito monofásico, como que a gente calcula, né, a corrente base? Olha, S igual a VI, tá? Estou pegando aqui em módulo, tá, pessoal? Os valores base, é importantíssimo falar, é módulo, tá certo? Quando eu falo para você que a tensão, que a potência base
SB, eu estou falando 100 VA, 200 VA, não estou falando ali o fator de potência, não inclui no cálculo. Quando eu falo que a tensão é base ali, a tensão base é 100 volts, eu não estou falando que ela é 100 fase 0,2. Tudo aqui é módulo. SB, módulo de VB, módulo de Z, a impedância, módulo da impedância, módulo da corrente, tá? Então, já que a gente está trabalhando com módulo, tá? Eu me sinto aí de uma forma mais livre de não colocar aqui que S igual a VI conjugado. Então, S igual a VI módulo, ponto final. Quem é o I, então? S sobre V. Uma vez que a gente já sabe calcular o I, falta o Z. Você sabe aí de circuitos elétricos que Z é V ao quadrado sobre S. Módulo, a gente então vai calcular assim, ó. O Z, o módulo de V base ao quadrado sobre o SB. Então, quando eu falo valor base VS e Z, são módulos. Esqueça a fase aqui, tá bom? Bem, e como que então a gente calcula esses valores base? Tem uma regrinha, não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa, que senão a vantagem do sistema PU de eliminar os transformadores não vai existir, tá? Vamos lá então. Para cálculo dos valores base, primeira coisa, a gente tem que dividir o sistema em região. O que é região? São aqueles extremos dos nossos transformadores. Por exemplo, tem aqui um transformador 1, tem aqui um transformador 2. Para dividir região, basta eu passar uma linha imaginária aqui, ó. Tá? E aí eu vou dividir as regiões de acordo com os primários e secundários dos transformadores. Por exemplo, aqui à esquerda de T1, eu tenho a região 1, no primário de T1. No secundário de T2, eu tenho a região 3. E no primário do T2 e secundário do T1, eu tenho a região 2. E aqui eu fixo SB1 e V base 1, SB2 e V base 2, SB3 e V base 3, e a partir deles eu calculo o I e o Z. Então, amarro o S e o V em cada região e calculo o I e o Z em cada região. A pergunta que a gente tem que ter em mente é: posso colocar qualquer valor aí para S base e V base? Não. Porque senão a sua lógica de simplificação fica errada, né? A potência base ela é única para o sistema. A gente vai ver isso daqui a pouco. A tensão base, se for a sua opção de arbitrar aqui 100 volts, 120 volts, 100, 1050, por exemplo, é sua opção, né? E aí você vai, a potência base é a mesma e você foi lá e colocou lá valores diferentes de V base para cada uma. Só que tem um problema. Se a relação aqui for diferente, vamos colocar 1000 aqui, né? Por exemplo, 100 para 10, 100 para 1000 é 1 para 10. Se aqui não tiver uma relação 1 para 10, você não consegue eliminar esse transformador do cálculo e vai ter que ficar fazendo reflexão de impedância, tá certo? A lógica que a gente vai ver daqui a pouco é sempre seguir a relação de tensão. Bem, como então, já sabendo que eu separo o sistema em regiões com base em transformadores, eu devo seguir uma receitinha de bolo para resolver o sistema, resolver o circuito elétrico. Bem, primeira coisa, dividir o circuito em regiões. Então, vamos pegar aqui, ó. Eita, tá lá o meu transformador. Dividir aqui em regiões. 1, 2. Tá certo? Passo 2. A potência base ela é única para todo o sistema, porque a potência base que entra num transformador ideal, a potência do transformador ideal é a mesma, no primário e no secundário, tá? Então, aqui, ó, quando a gente define as regiões, vou colocar uma carguinha aqui, a gente já viu que aqui é a região 1 e a região 2, e aqui eu defino a potência base 1,
simplesmente como potência base. Pronto, ela é única para o sistema. Se tiver 1000 regiões, 1000 regiões com a mesma potência base. É a mesma. A mesma. Ok? Guarda isso em mente. Ela é única. 1 milhão de regiões. A mesma potência base. Aí agora, a tensão base, você vai fazer, é sugerido a você que você calcule de acordo com a relação de tensão. Por exemplo, né, vamos colocar assim. Tem ali uma impedânciazinha, né, representando a nossa carga, tá? Bom, a gente já aprendeu. Divide em região. Depois, define a potência base, a mesma, SB. Colocar aqui a relação N1 para N2, tá certo? Relação N1 para N2. Bom, agora a gente tem que definir as tensões base. Vou sugerir que você venha aqui, ó, e defina lá, ó, tensão base 1, chama lá de V1, tá certo? E a tensão base aqui, você vai calcular assim, ó, V base 2 tá para V base 1, assim como N2, é a relação de tensão que você aprendeu no início do curso, tá careca de saber. Então, ó, V base 2 é V base 1. Opa, não tem esse, desculpa, peço perdão aqui, ó. Tem esse quadrado aqui não. Aqui, ó, N2. Na verdade tá tudo errado aqui, né, pessoal? N2 e N1. Bem, é isso. Mas o que é isso que a gente, né? Qual que é a essência? Que ao fazer isso, né, eu já calculei aqui, ó, SB1 igual a mesma potência base, amarrei a tensão base em 1, em região 1, e calculei a tensão base do outro lá, de acordo com a relação de tensão. Bem, se eu chamo aqui que a tensão VG e aqui eu tenho um Z, né? A gente vai ver depois que, para representar esse circuito aqui, para calcular, por exemplo, a corrente aqui que sai, basta eu fazer o seguinte, ó, calculo quem é. Olha, o circuito seria basicamente assim, ó. O transformador aqui numa relação, ele fica 1 para 1, ele sai, né? E eu elimino esse transformador, tá, do circuito. E eu vou fazer o seguinte. O VG, isso aqui é um circuito em PU, tá? Dividido pelo V base 1, tá? E aqui se é a carga Z, qual que é o valor dela em PU? É o Z base 2. Z base 2, você calcula ela em função de SB2 e V base 2 da seguinte forma. B base 2 ao quadrado, S base. Tá certo? Então, a gente viu aí as vantagens do sistema PU. O sistema, né, a gente para resolver, para calcular esse sistema, né, para aplicar nesse circuito, né, o circuito de sistema eu uso de forma igual, tá? A gente calcula, define, potência base é igual para todo mundo, em todas as regiões que a gente define inicialmente. Depois amarra a tensão base no valor, numa região, e calcula para as demais. Depois só ficar calculando aí, ó, qual que é o valor em PU de cada um, e aí a gente consegue eliminar esse transformador, tá certo? Do circuito. Bom, para casa, tem um exemplo, tá, onde você vai ter a oportunidade aí de aplicar o que você
discutiu aí, né, assistiu nessa videoaula, é o exemplo 6.2.1. E eu sugiro, não assista a próxima videoaula sem olhar esse exemplo que está lá na plataforma, no material complementar que eu coloco lá disponibilizado para você, tá? Bem, deixa eu só fazer um negócio aqui para a gente discutir, antes de a gente, né, terminar a videoaula. A gente falou o seguinte, tem um transformador com duas regiões base, tá? Ó, esse transformador, ele pode ser definido assim, ó, 100 volts para 1000, uma relação de 1 para 10, tá? Se aqui o V base 1 eu amarro em 100, tá certo? E faço aquela lógica de fazer a reflexão de acordo com a relação de transformação do transformador, eu chego lá que o V base 2, ele é 1000 também. E aí, olha que interessante, se eu pego aqui, ó, a relação 100 para 1000 e divido V base 1 para V base 2, ela vai ficar 100 sobre 100, 1, e 1000 sobre 1000, 1. Tá certo? Agora, imagine que você não queira seguir essa lógica de definir valor base. Aí você faz o seguinte, ó. Você define aqui, ele é 100, né, para 1000. Aí você vai lá e define assim, ó, V base 1 igual a 100. Você que quis fazer assim. Eu quero colocar o V base 2 igual a 500. Posso? Só que na hora de fazer a lógica aqui, ó, 100 sobre V base 1 tá para 1000 sobre V base 2. 100 sobre V base 1, aqui é 100 mesmo. Tá para, né? 2 pontinhos. 1000 sobre V base 2, que é 500. A gente chega numa relação aqui, ó, 1 para 2. Ou seja, o transformador está numa relação 1 para 2 e você não consegue eliminá-lo do circuito. Quando você segue essa lógica aqui de olhar para a relação de tensão, um transformador 1 para 1 pode ser retirado do circuito, tá certo? Então, qual que é a regrinha? Potência base para todo mundo, a mesma. E depois segue a relação de tensão para que você tenha para todos os transformadores a relação 1 para 1 e você possa tirar. Porque senão a vantagem do sistema PU se perde. Você vai ter que ficar fazendo reflexão de tensão aí, tá? É isso. Estuda lá o exemplo 6.2.1. Próximo passo, a gente continua aí a discussão sobre o sistema PU, tá? Agradeço muito a sua atenção, né, até agora. Ficam resguardados os direitos de voz e imagem de acordo com a resolução da UFSJ. Muito obrigado, até mais.